vai ser relações ecológicas. Então, antes de começar o nosso vídeo, eu peço para você assinar o canal, compartilhar, deixar o seu joinha, tocar o sino para receber outros vídeos, isso é extremamente importante. Então, pessoal, as relações ecológicas, elas acontecem ainda que os seres vivos sejam solitários, vivem isolados, mas vai acontecer pelo menos num momento que é o acasalamento. Mas não quero falar disso aqui, já falei em outros vídeos. Nós vamos falar de relações ecológicas, e aí nesse caso, do ponto de vista harmônica e desarmônica. As harmônicas, eu começo logo com uma, que é a sociedade. Uma sociedade, não estamos falando aqui da sociedade humana, é também. A sociedade que eu quero falar aqui é a sociedade que ocorre entre alguns seres vivos. Por exemplo, se eu pegar uma manada de gado, isto é uma sociedade. Se eu pegar um cardume de peixes, isso é uma sociedade. Por quê? Porque ali o mais que vai ocorrer é um dimorfismo sexual, ou seja, indivíduos de gêneros diferentes, machos e fêmeas, desse grupo de seres vivos. No entanto, tem outro tipo de... E isso é uma relação intraespecífica. As relações podem ser intra de indivíduos da mesma espécie e interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes. Bom, outro tipo de relação é a colônia. Também são relações harmoniosas. Então, colônia. Exemplo, abelhas. Mas aí já começa uma coisa diferente. Na colônia, tem colônias que são iguais, homogênea, por exemplo, bactérias, fungos, entre outros. E tem colônias que existe uma diferença que é chamada castas. Por exemplo, são as abelhas que formam colônia. Tem 3 castas nessas colônias. Existem 2 castas formadas por fêmeas, que é a casta formada por operárias, são fêmeas estéreis, estéreo mesmo, que elas fazem até postura, mas na verdade os bichos que nascem não são viáveis. E uma fêmea que pode acontecer na maioria das colônias, que é a rainha. Nasce princesa, depois de fecundada, copulada, que um doutor me corrigiu, é complicado, mas vamos dizer, copulada, ela é uma fêmea, vamos pensar, produtiva. Uma fêmea não estéril. Uma fêmea fértil. Beleza? Então, tem essas 2 castas de fêmeas e tem uma casta de macho, que são os zangões. Então, numa colônia de abelhas, existem essas castas. Existem, no entanto, outros tipos de relações harmoniosas, que aí já não é mais interespecífica. Essas que eu falei, intraespecífica. Agora são as relações interespecíficas, entre indivíduos de espécies diferentes. Um exemplo é o mutualismo. O que é o mutualismo? Mutualismo temos vários exemplos. Uma relação estabelecida entre 2 espécies diferentes. Relação essa que ela não pode deixar de existir. Ela não pode ser desfeita. Exemplos. Links. Que são links. Links o pessoal confunde dizendo que é um organismo vivo. Não, são organismos vivos, mas não é um organismo vivo. Porque não é um organismo, porque são 2. Normalmente não. Os links são formados por bactérias, mas que bactérias? As cianobactérias. É um grupo de bactérias específico que consegue realizar a fotossíntese. Produzir logo nutrientes. E por fungos. Determinadas espécies de fungos se juntam. O fungo sozinho na natureza ele não consegue nada. A bactéria sozinha na natureza não consegue nada. O que é que o fungo faz? Ele vai oxidar o ambiente, vai liberar substâncias, essa substância inorgânica, sais, minerais, por exemplo, entre outros, vai servir para a bactéria que faz fotossíntese. Então os 2 se juntam na natureza, não se separam. Mas só tem esse tipo de mutualismo? Não. Outro mutualismo clássico que nós encontramos é no intestino de termitas, cupins. Existe um protozoário, Trinconinfa, o gênero Trinconinfa, tem várias espécies, que ele vive no intestino de cupim. O que acontece com esse protozoário?
Ele faz a digestão de celulose, mas ele não come celulose. O cupim come celulose, mas não faz a digestão. Então o cupim se alimenta de celulose, por exemplo. Vou pegar aqui, papel, celulose, tá? E aí ele não faz a digestão, a triconífera faz a digestão para ele e se alimenta desse jeito. Isso é uma relação, isso é mutualismo. Não dá para separar os dois. Tem outros exemplos da natureza. Uma outra é a protocooperação. Gente, protocooperação é uma relação ecológica semelhante com o mutualismo, mas não confundir. E muita gente está crendo a abelha pode e dizer que isso é mutualismo. Não. Existe protocooperação entre abelhas e, por exemplo, fungos. São fungos que, se não viver na colônia, a colônia, sim, ela sobrevive. Agora, com os fungos é importante. Um outro exemplo que podemos dizer sobre protocooperação é o anum, e anum e boi. Qual é a situação do anum? Ele é um predador. Ele se alimenta de determinados insetos. Insetos do filo artrópoda, pode ser insetos, pode ser aracnídeos, escorpionídeos devia ser, entre eles os carrapatos. O que acontece? Ele acompanha animais grandes, tipo o boi, um cavalo, entre outros que está ali pastando, ele vai catar, vai tirar aqueles carrapatos. Nesse caso, o boi vive sem o carrapato? Vive. Agora, quando está infestado, é um prejuízo, que é um parasita, ectoparasita. Então, o que acontece? O anum tirano, ele tem um benefício porque ele se alimenta. E ele traz um benefício para o boi. Então, isso é protocooperação. Mas o anum vive também sem a presença do boi? Vive, porque ele encontra o carrapato na natureza. E outros artrópodas que servem como alimento. Então, isso é um exemplo de protocooperação. Um exemplo também de relação ecológica harmônica e interespecífica é o inquilinismo. Mas o que é o inquilinismo? Inquilinismo é uma situação no qual duas espécies diferentes se encontram na natureza, uma tem benefício, a outra não, mas não traz prejuízo. Exemplo clássico, orquídeas em cima de plantas, árvores grandes. O que ela está ali? Ela só está usando uma planta grande, vamos pensar matar a planta, mas que na Caatinga em alguns locais existe. Vamos pensar a Amazônia. O Brasil é rico, inclusive, em orquídeas. As orquídeas no chão elas não teriam sucesso. O que acontece? Elas ficam nos galhos altos para pegar luminosidade, principalmente a luz. Que ela precisa transformar essa energia luminosa em energia química. Então, se ela no chão não teria sucesso. Em cima de uma outra árvore, ela tem sucesso. No caso, ela não está trazendo nenhum prejuízo. O pessoal, como sua vez, comete vários enganos. Qual é o engano? Então, querer dizer que inquilinismo é a mesma coisa que comensalismo. O que é comensalismo? É comensal, vem de comensal, a palavra latim. O que quer dizer comensalismo? É uma situação que o ser vivo, ele acompanha outro ser vivo, ele não precisa, em tese, até precisa. Os exemplos clássicos que nós temos é o caso das hienas, na África, que ela acompanha os leões, as leoas, que é quem caça, são as fêmeas, entender isso? Quando a fêmea, uma leoa, mata um outro animal, se alimenta e deixa uma carcaça, mas deixa carne, deixa material ali, deixa alimento. As hienas vêm, fica só à distância, vem e se alimenta. Situações nós temos, muito nos oceanos, é um caso chamado tubarão e peixe piolho ou peixe piloto. O tubarão está predando e quando ele está consumindo, a gente sabe, nem todo mundo sabe que os predadores eles têm um processo, qualquer animal predador, ele não faz protusão nem lateralização da mandíbula. Ele só faz processo de pinçação. Se pegar um cachorro, não faça isso, ó. Não tente deslocar a mandíbula que você causa um dano para o animal. Nem tente puxar a mandíbula que não vai. Não faz isso. Isso é característica dos canídeos, felídeos, até mesmo répteis carnívoros. Não diria todos os répteis, mas uma boa parte. Pelo menos os crocodilos fazem isso. Na horta do crocodilo. Então o que acontece? O tubarão está ali se alimentando, deixando o resto. E o peixe está só se alimentando. Está só consumindo.
Então ele não depende de estar no. O peixe, o outro peixe, o tubarão, não serve de apoio para isso, a não ser resto de comida que ele não ia utilizar, e o peixe vai ali se alimentando. Isso é comensalismo. Bom, o pessoal confunde também muito é o processo de simbiose. A simbiose é uma relação harmônica entre duas espécies. Também simbiose é um conceito mais abrangente, é mais genérico. Pode ser dito uma relação íntima entre indivíduos, ou de espécies diferentes, ou de mesma espécie. Então está em simbiose. Simbiose quer dizer que não está ocorrendo nenhum prejuízo. Então, algumas relações que eu falei aí é um processo simbiótico, é uma simbiose, tá? Tanto o mutualismo como a própria cooperação, até em tese o inquilinismo, o comensalismo, mas são relações diferentes. Bom, relações desarmônicas. E desarmônica é intraespecífica, devido da mesma espécie. Um exemplo clássico, a canibalismo. O que é o canibalismo? É, claro, visto entre animais. De que maneira? O animal, ele, numa situação, por exemplo, é comum em traíras, mas pode ser outros animais, falta alimento, tem uma quantidade enorme de indivíduos naquela localidade, eles começam a matar os outros para se alimentar. Os grandes matam os menores. Pode acontecer em outras espécies? Pode. Acontecer em mamífero, em aves, pode acontecer. Falta de alimento, eles matam. Um canibalismo que é comum, é estudado e é citado, é o caso de alguns escorpiões. Não vou aqui estender e dizer que é todas as espécies. Você tem que ter muito cuidado com essa questão de quando está fazendo um vídeo. Esse vídeo serve para mim, principalmente para meus alunos, mas serve também para o... Estou relatando no grupo Abelhas de uma Caatinga. Por exemplo, escorpiões. Os escorpiões, eles, em tese, a fêmea fica um tempo em jejum absoluto para cuidar das crias, da prole. Tem animais que têm cuidado parental, ou seja, cuidar das proles, da prole, ou das proles, dependendo da quantidade que você está analisando. Eles ficam esse tempo, e aí os filhotes, os filhos, têm que predar, têm que caçar, tem que matar o bicho. Quando não consegue fazer isso, já a fêmea passou o seu estágio, já se tornou adulto, as fêmeas vão lá e matam os filhos e se alimentam, isso é canibalismo. Então a relação ecológica intraespecífica, mas desarmônica. Uma outra é a competição. A competição se dá, inclusive tem uma questão chamada capacidade de suporte, que o pessoal não respeita isso. Não adianta você ter uma quantidade enorme, condensar demais qualquer espécie biológica, se você fizer isso, você causa problemas seríssimos. Por quê? Porque vai faltar espaço, nutriente, água, que a água também funciona em tese como nutriente, mas não é nutriente, mas entre todos os processos, se a gente for falar desse modo geral, não diria todos, mas a maioria dos processos fisiológicos de qualquer espécie viva, água, qualquer ser vivo, é ponto inerente, não dá para ter vida sem água. Bom, então a competição acontece muito. Acontece em animais, em plantas, em micro-organismos, entre outros. Uma outra relação ecológica desarmônica, agora é interespecífica, não intraespecífica, como as duas que eu falei, o canibalismo, a competição, que também pode ter competição, ela pode ser intraespecífica quanto interespecífica, é o amensalismo. O que é amensalismo? Amensalismo ficou mais clássico, mais conhecido, e de modo geral não encontramos em livros de biologia. Um ou outro autor, estou aqui com um monte de livro aqui atrás, um ou outro autor desses aqui trata de amensalismo. Que o pessoal fala que a algaroba, Prosopis juliflora faz, não tem relato, eu busquei, não encontrei nenhum documento. Pode fazer? Pode. Mas é feito por plantas, por outros organismos, fungos. O caso de Fleming, Alexander Fleming, ele, quando ele encontrou lá a questão do fungo, que tinha destruído as suas culturas de bactérias, ali era uma situação de amensalismo. O que é isso? Amensalismo é quando o indivíduo libera substâncias para destruir outro indivíduo que está no mesmo ambiente. A relação ecológica interespecífica negativa. Bom, uma outra relação é o predatismo, predação. É negativa? É. No final eu vou lá fazer algumas ponderações. Predação. Exemplo, que é um tipo de predação, os ofídeos se alimentam, são carnívoros, se alimentam de outros animais.
Então não se sabe, isso é predação. Os crocodilos também, a ordem crocodilo, eles são carnívoros. Algumas espécies de peixes, exemplo, traíra, piranha, tucunaré, surubim, tem aqui no São Francisco, nativo da bacia de São Francisco, cuidado para não confundir com pintado, que está na bacia do Paraguai, está no Pantanal, Rio Paraguai, eles são carnívoros. Isso é predação, tá? Relação ecológica, interespecífica, negativa. O outro é parasitismo. O que é o parasita? O parasita é que vive às custas de um indivíduo, tem essa relação que é, aí no caso, o que está ali transportando esse parasita é o hospedeiro, e o outro é o hóspede. É um hóspede indesejável. Exemplo, esses parasitismos podem ser um parasita endoparasita, endo dentro, esse prefixo, pode ser um ectoparasito, ecta externo. Exemplo de um endoparasita, os vermes. Qualquer tipo, pode ser Extossoma mansoni, pode ser Tênia sólida, Tênia saginata, que é mais difícil, que normalmente é do intestino do gado bovino. São exemplos de parasitas, endoparasitas, bactérias que vivem dentro do corpo, algumas intracelular, não, são de hospedagem intracelular ou extracelular na corrente sanguínea. Protozoário, exemplo, Trypanosoma cruzi, é um endoparasita. Vírus, todos os vírus são endoparasitas, até onde se sabe. De qualquer ser vivo, até de bactérias, por exemplo, os bacteriófagos, são parasitas. Inclusive vírus que destroem abelhas, tem. Inclusive nessa questão aí de trânsito de abelhas, tem vírus. Tá? Ectoparasita, exemplo, carrapato, piolho, são exemplos clássicos de ectoparasita. Tem tanto de animais quanto de plantas, tá? Então, parasitismo, uma relação ecológica entre espécies diferentes, interespecífica, negativa. E aí a competição também pode ser um tipo de vamos pensar, competição intraespécie de indivíduo da mesma espécie ou interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes. Tá? Competição entre espécies diferentes. As próprias abelhas. Existe muito relato de aves competindo, mas o transporte de abelha para tudo quanto é lugar, isso é extremamente perigoso. Por que é perigoso? Porque você pode causar um desequilíbrio ambiental ao introduzir uma espécie. Já é estudado um exemplo clássico, já tem documento, eu esqueci, eu não baixei no dia, não fiz download do arquivo, do artigo, sobre a competição entre duas espécies, que é a Mangossaurus nordestina verdadeira Melictis cutelaris, competindo com a Mandaçaria caatinga e Melictis mandacaia. Elas duas não vivem bem, se você juntar tanto que elas vivem isoladas, em locais e ecossistemas bem distintos. Uma na caatinga e outra na Mata Atlântica, em alguns locais de vegetação mista, até o agreste, alguns locais de altitude, chapadões como, por exemplo, a Chapada Diamantina, em algumas localidades. Bom, uma outra relação ecológica é a pilhagem. Só que a pilhagem é intraespecífica, é uma competição. Eu destaquei para o final. A pilhagem é o quê? A pilhagem é quando a abelha vai lá e, entre aspas, assalta sua amiga ou sua vizinha. Amiga, entre aspas. Muito amigo. Então, isso é pilhagem. Acontece em qualquer espécie. Pode ser nas espécies do gênero Apis, nas espécies nativas do gênero Melipona, no gênero... Tanto que, para evitar, às vezes, claro que tem uma relação muito forte, as jataís, Tetraglones angústia, tem que ser separada, não pode ser muito condensado, muito próximo, mas já isso, condensação é mais usado, espaçamento mais usado para plantas. Então é um tipo de relação negativa. Um outro, que aí eu vou chamar a atenção aqui, que não é adotado, mas eu vou falar, é a cleptobiose. Não tem livros essa relação. Também, como outras que eu falei. A cleptobiose é quando uma espécie, no caso é muito usado pela chamada abelha limão, o gênero Lestrimelium,
tem várias espécies, 14 estudadas, se não me engano, as neotropicais, e a mais famosa é a Leste Melita limão, foi identificada pelo Smith, lá no século, já do século XIX, mas tem a Leste Melita trópica, tem tantas outras. Bom, fatos esses, elas têm algumas impossibilidades, elas não têm corbícula, nenhuma das castas, são as operárias, e elas atacam a abelha e levam tudo, isso é cleptobiose. Mas se a gente olhar o arapuá pegando qualquer outra abelha, também é cleptobiose, porque é uma relação ecológica interespecífica, negativa, desarmônica e interespecífica. E a herbivoria que não é tratada. O que é herbivoria? É uma relação ecológica interespecífica, espécies diferentes, são animais que se alimentam de plantas. Herbívoro que come planta. Aí fica difícil. Cara, que animal que come planta, diretamente só a folha, ele está predando, inclusive uma questão bem séria, a introdução de gados, seja caprino, ovino ou bovino semiárido, isso é um problema sério, criação solta, tá? Então, um problema sério. O que eu chamo a atenção aqui, para a gente encerrar, é que essas relações ditas desarmônicas, eu não considero desarmônica. A natureza é sábia. Ela passa a ser desarmônica quando tem interferência humana. Por exemplo, os fungos lá na natureza, eles estão tranquilos, o que faz a mensalismo. O animal que é predador, ele só consome, primeiro, consome os animais mais velhos, que já estão no fim de carreira. Segundo, que eles consomem aqueles que são mais fracos. Com isso, eles estão modelando, eles estão deixando aquilo que eu chamei lá no passado, não sou eu que chamo, são outros, são cientistas que tratam dessa maneira, o pool gênico, ou seja, a genética melhor para o ambiente, para aquela espécie. E estão controlando populações. O que a gente trata dentro da biologia? População. Toda uma espécie. O ser humano trata, quando trata a população, a espécie humana é uma população. Uma espécie gafanhoto, qualquer outra população. Todos os pardais do planeta é uma população. Então, eles estão controlando. Então, imagina. E qual a importância disso? É porque quando eles matam uma certa quantidade, eles vão equilibrar o ambiente, manter uma quantidade que vai ser bem sucedida. Ou seja, vai ter alimento, vai ter espaço físico. Tem um estudo que foi relatado, foi feito lá na década de 1980, se não me engano, nos Estados Unidos, eles criaram um ecossistema, ou mais de um ecossistema, um ambiente, pegar uma área delimitada e colocar tudo possível que eles tinham já num ecossistema lá na natureza. Mas o que eles fizeram? Por cercar já um ecossistema, um ambiente. Eles tiraram os predadores. Não foi 120 dias, estava ocorrendo, por exemplo, brigas sérias por alimento entre os roedores. Cresceu de uma maneira tão desenfreada a quantidade de roedores e outros. Então, quer dizer, a natureza, a gente trata, é claro que está nos livros, essas questões todas, nos textos, nos artigos, etc. Mas as relações, essas que eu falei, que é desarmônica, mas é parasitismo. Por exemplo, um micro-organismo que causa. Ele tem que controlar. Os mais que estão no ambiente são mais resistentes, tem uma coisa chamada seleção natural. Aqueles que são mais resistentes, eles prevalecem. Aqueles que são mais frágeis a uma situação dessa, eles acabam, lamentavelmente, desaparecendo. Essas são as relações. Então, eu quero falar isso porque isso é importante para vocês entenderem. Isso está dentro da biologia, isso está dentro da criação de abelhas. Aqui as relações que eu falei, tem umas que não estão diretamente, mas tem outras que estão diretamente. Se você for observar tanto a harmônica quanto a desarmônica, e vocês que estão criando abelhas têm que estar muito atentos. Então esse era o vídeo que eu queria deixar hoje, nesse 7 de outubro de 2020, são as relações ecológicas. É o tutorial do nosso vídeo.